Para nós é uma satisfação muito grande essa noite. Vimos aqui dialogar um pouco sobre a obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Encontrando aqui essas energias tão boas, essas músicas tão bonitas, muitas delas eu nunca tinha visto, mas muito interessantes. Eu vi o apreço que vocês têm a essa casa, que coisa organizada, ninguém imagina o tamanho quando a gente está ali fora. E aí a gente já começa a pensar, quando visita e conhece os lugares aqui dentro desse ambiente, o tamanho do coração das pessoas que trabalham aqui para fazer com que ele seja como ele está, né? Um lar criado, conforme me foi apresentado hoje, em 8 de março de 1980, quer dizer, no Dia Internacional da Mulher. Então parece uma casinha de boneca, né? O jeito de ser bem tratada, bem zelada, isso é muito bom para nós. Eu ouvi uma das canções que falava exatamente sobre o trabalho. Mas antes de falar sobre qualquer coisa a nível espírita, eu tenho recebido uma mensagem interessante de um grande orador. Quando falam essa questão de palestrante, eu vi que aqui é mais um momento de estudo e eu fico mais honrado por ter sido convidado no dia que não é de visitante. Eu vim exatamente no dia em que os trabalhadores da casa têm a oportunidade de aqui falar. Mas eu tenho vivido e refletido muito nisso quando nós utilizamos da nossa voz como instrumento para qualquer coisa. Então, o primeiro passo que eu gosto de refletir é que antes os princípios do que as personalidades, né? Então é importante que o que seja dito seja muito mais relevante do que o modo em que eu vou dizer, a minha aparência, a minha voz, a minha fala. E dizia o grande orador romano, Cícero, que grande orador não é aquele que faz a sua fala e que as pessoas saem pensando nele, na sua desenvoltura, na sua aparência. Mas grande orador é aquele que consegue falar e fazer com que as pessoas saiam pensando na vida delas. Então isso eu acho que é muito mais relevante. E como dizia o Dom Helder Câmara, quando ele aparecia muito aí nas estações de rádio e televisão, e sempre ele era questionado acerca da imagem, da questão da vaidade. E o Dom Helder dizia que ele se imaginava no dia que Jesus entrou em Jerusalém em cima do jumentinho, né? E todo mundo batendo palmas para Jesus, balançando os ramos. Ele dizia, eu me imaginava logo como o jumentinho que ia levando Jesus. Todas as palmas que vinham para Dom Helder, ele imaginava que era palma para Jesus e ele vinha carregando Jesus. Eu acho que esse é o papel que deve ser feito por nós quando chegamos aqui para falar qualquer coisa. Como diz no final do livro dos Espíritos, do Kardec, ele diz, pode haver a divergência que existir dentro do Espiritismo. Lá nas conclusões ele vai dizer isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, todo espírito é aquele que tenta se esforçar para ser melhor do que ele mesmo a cada dia. O próprio Chico também levanta esse questionamento. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo. Isso sem querer ser melhor do que ninguém. Então essa reflexão para nós, ela é básica. Até porque quando nós entramos na obra, que eu tive a grata satisfação, fui convidado pela irmã Rosa aqui, quando a gente estava lá no Centro Espírita Paz e Bem, e eu nem tinha lido a obra O Homem Integral, e ela me convidou para falar, eu disse, não tem problema, eu leio. Porque o ânimo nosso é que nós possamos estudar para podermos desenvolver melhor o nosso trabalho. Kardec e o próprio Emmanuel, eles falam isso, que você tem que aprender a estudar ensinando, trabalhar construindo. Então, não tem problema a esse nível quando a gente começa a refletir. E o Chico Xavier, achei também muito interessante na biografia dele, porque sempre se fala que disseram para o Chico 3 coisas no começo do trabalho mediúnico, que era disciplina, disciplina e disciplina. Não sei por que as pessoas simplesmente elidiram, afastaram uma parte importante, porque na verdade Emmanuel, conforme o próprio Chico, disse para ele que se ele quisesse seguir com o trabalho, ele tinha que fazer 3 coisas. A primeira era estude, depois era trabalhe e a terceira era se esforce no bem.
A partir daí é que ele estudasse, trabalhasse, se esforçasse no bem, ele poderia desenvolver o trabalho. Aí o Chico faz uma pergunta, retruca o Emmanuel. Mas e se será que eu vou ter condições de fazer mesmo esse trabalho, mesmo com essa questão de manter estudo, trabalho e esforço no bem? E aí o Emmanuel diz para ele, basta para você 3 pontos para você se fincar. Primeiro é disciplina, o segundo é disciplina e o terceiro é disciplina. Disciplina para quê? Para estudar, trabalhar e se esforçar no bem. A penúltima música aqui era sobre o trabalho. Trabalha, cai, levanta. Essa é a primeira reflexão para nós numa noite como essa. Então estuda, trabalha, se esforça no bem. Nos mandamentos do Espiritismo ele diz, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. E é por isso que o Espiritismo vem, porque a primeira revelação que vem com Moisés, a segunda revelação é com o próprio Cristo, e a terceira revelação, que está lá em João, era exatamente esse Consolador prometido, que é o Espiritismo. Isso foi tentado conforme as obras, e é importante que a gente faça esse breve acompanhamento, ou esforço histórico, para a gente chegar a esse livro, O Homem Integral. Porque quando o Espiritismo foi pensado, exatamente porque em alguns lugares, como diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e eles não quiseram aquela mensagem. A mesma coisa que a proposta de Pátria do Mundo, aliás, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho está para o Brasil, mas pode ser modificada. Depende o quê? Da nossa escolha, do nosso trabalho, do nosso esforço no bem. Porque os espíritos reprogramam. Reprograma-se até, inclusive, a hora de desencarnar. A gente já viu algumas obras do André Luiz falando isso. Por que não se reprograma? Porque foi programado para ser a pátria do Evangelho no primeiro momento. Lugares no Oriente. Foi reprogramado para a Europa, quando o Espiritismo, por exemplo, chega lá com o Kardec. E agora está reprogramado para o Brasil. Cabe a nós. Mas pode ser mudado. Não tem problema. Quando você chega nessa lógica de evolução histórica, a gente começa a pensar exatamente o que é o homem integral. Ele é um dos livros da obra, e quando a gente pensa que eu estou falando aqui do Espiritismo, como essa obra que vem no Brasil, e por que ele vem, ao invés de ser só com funcionamento de centro, já que já havia 5 livros do Allan Kardec, já havia todo o material na Revista Espírita, por que chegar aqui? Como é que ele ia se desenvolver? Como é que ele ia fincar essas bases? O Chico deixou mais de 400 livros. Para alguns biógrafos, deixou 420 em vida. Veja, uma chuva de livros detalhando mais coisas, trazendo mais reflexões acerca do Evangelho. Coisas que nós precisaremos estudar para trabalhar e nos esforçarmos do bem, melhorarmos o nosso trabalho. No mesmo modo vem o Divaldo Franco, hoje com 92 anos, a idade que o Chico tinha quando desencarnou. Fez até 2014, mais ou menos, Divaldo tinha feito mais de 13 mil palestras. Divaldo estava com a obra como a Mansão do Caminho, com 78 mil metros quadrados, totalmente organizado. Tive a oportunidade de estar lá esse ano. 256 livros. E depois dos 80 começou a desenvolver um trabalho de falar nas praças para as pessoas mais humildes. Quer dizer, a vitalidade da questão do estude, trabalhe e se esforce no bem. E aí dessa série da Joana de Ângeles, dentro desses 256 livros, o primeiro livro dele lá, Messe de Amor, nos anos 60, começa exatamente a partir dos anos 90, 80, final dos anos 80 para 90, a série psicológica da Joana de Ângeles. Só para a gente marcar isso, tem um livro, Plenitude. O primeiro, em verdade, é Jesus e a Atualidade. O segundo é esse que a gente vai trabalhar aqui hoje, O Homem Integral. O terceiro, Plenitude. O quarto, Momentos de Saúde e de Consciência. O quinto, Ser Consciente. O sexto, Autodescobrimento, uma busca interior. O sétimo, Desperte e seja feliz. O oitavo, Vida, Desafios e Soluções.
O 9, Amor, Imbatível Amor. O 10º, Despertar do Espírito. O 11º, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O 12º, Triunfo Pessoal. O 13º, Conflitos Existenciais. O 14º, Encontro com a Paz e a Saúde. O 15º, Em Busca da Verdade. E o 16º, Psicologia da Gratidão. Então são 16 livros, o que a gente vai trabalhar hoje é o segundo. Esse Divaldo que traz essa obra psicografada por ele, mas ditada pela Joana de Ângeles. O Divaldo também não só psicografa com ditados pela Joana, tem vários outros espíritos que se comunicam com o Divaldo. Mas nesse caso aqui da Joana, as duas encarnações mais conhecidas, né, conforme os biógrafos e conforme o próprio Divaldo fala, a mais conhecida teria sido de Santa Clara, aquela que acompanhou São Francisco, na época em que ele consegue montar a Ordem dos Irmãos Menores. E eu achei importante a última, porque ela veio ser, mais uma vez, uma freira no século XIX, exatamente no começo do século XIX, aqui no Brasil. E estava exatamente na Bahia, tentando, trabalhando essa questão de movimentos de independência. E aí, depois, quando o Divaldo nasce, o Divaldo é de 1927, e ela vem, com o tempo, vai aparecer para fazer psicografias para o Divaldo. A vida vai nos trazendo provocações, isso é interessante. Todo dia tem que ter um impacto, tem que ter uma quebra de situação, que é uma quebra boa. Os orientais falam de Dharma e Karma. O Dharma é o ciclo normal da vida. E o Karma são esses empurrões que a gente leva para a gente voltar para o eixo, para a gente voltar para o caminho. E isso é tão interessante porque muitas vezes nós reclamamos dos problemas, quando na verdade os problemas são oportunidades para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Sem problemas, por exemplo, com a irmã do Chico, o Chico não teria conhecido, Chico Xavier não teria conhecido o Espiritismo. Porque com problemas psicológicos, psiquiátricos que a irmã teve, já tinham ido a todo lugar, não deu certo, procuraram um centro espírita. E foi lá que o Chico conheceu o Espiritismo, e foi lá que o Chico começou a estudar o Espiritismo, e foi lá em Pedro Leopoldo que ele recebeu essa mensagem. Isso é interessante. Nas questões todas, em 59, que o Chico é de 1910, quando ele vai sair de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba, e houve também a questão do escândalo, né, de vários escândalos de um sobrinho do Chico que falavam, né, que aquilo que ele estava fazendo era animismo. Depois, infelizmente, esse rapaz acabou se entregando ao alcoolismo, foi internado e depois faleceu, né, já tinha sido internado num hospício. Filho dessa irmã do Chico. Olha como é interessante. Um problemão de família que foi resolvido num centro espírita e que acabou fazendo com que Chico Xavier virasse o maior nome espírita do mundo. Um problema. Dessa irmã, o filho, quase nos anos 70, em 59, vai gerar esse problema imenso para o Chico e que, dentre outras coisas, acaba indo, se muda para Uberaba com 49 anos. Olha o que é o problema. O Divaldo também, que ficou 6 meses depois que a irmã dele morreu, 6 meses sem o movimento das pernas, com 17 anos de idade. Não tinha mais tratamento a ser feito, por causa do problema. O Divaldo foi para onde? Foi levado a uma mulher que estava visitando Feira de Santana e ela era espírita. A família do Divaldo não tinha mais o que fazer, ele depois retomou a andar e ele vai para Salvador com essa mulher. E aí assume o espiritismo e começa a estudar. Olha aí o Divaldo, que é de onde vai chegar essa obra. E a obra O Homem Integral em si, né, encontrando essas quantidades, é exatamente isso. Ela é uma obra que foi psicografada, que o prefácio dela consta aí de 1990 pela Joana de Ângeles, mas ela diz que o homem integral é esse que tem todos os elementos de Deus. E que o maior exemplo disso foi Jesus na Terra. Esse é o homem integral. O que ela vem fazer nessa obra? Eu me identifiquei demais. Porque o que ela vem trazer? Ela vem trazer, não tem um personagem
O personagem é o homem e a mulher na contemporaneidade. Então ele vem fazer um escoço histórico dessa pessoa humana que está no mundo querendo saber qual é o caminho, o que fazer. Aquele caminho de como se fosse Paulo no caminho de Damasco. O que ele diz? Paulo cai do cavalo e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E ele levanta essa questão, que isso era para ser a mola mestra de todas as pessoas na vida. A questão do inconsciente individual. Era para a pessoa buscar algo na vida que fosse algo além de sobreviver, procriar, ganhar dinheiro. Contudo, esse homem contemporâneo não toma como padrão o Cristo. Não toma como padrão a questão de ter que trabalhar, por exemplo, como carpinteiro, ajudar a família e ainda assim pregar. Não toma como padrão o que o Chico Xavier fez, por exemplo, que quando a mãe dele morreu aos 34 anos de idade, deixou 9 filhos e o pai teve que distribuir os filhos para amigos e padrinhos. E quando o pai dele casa novamente com Cidália, ela vai deixar 6 filhos, eles criam o Chico, ela retoma os 9, tem mais 6, e quando o Chico está com 21 anos de idade, a Cidália morre. Quando ela desencarna, a ideia do pai dele é o quê? Vou distribuir os outros 6 pequenos. E o Chico diz: peraí, papai, não foi boa a ideia conosco aqui, com os 9, então não vai ser boa com os 6. Eu assumo a responsabilidade de criar os outros 6. E o Chico só saiu de Uberaba em 59, quando deixou todo mundo, mais ou menos, como diz aqui no Ceará, apolumado, né? Ele diz: só saí quando eu cumpri a minha palavra. Quando você pega a obra, por quê? Porque ele não deixou de trabalhar na Fazenda Modelo, ele não deixou de trabalhar de caixa, ele não deixou de psicografar as obras, ele psicografava à noite, ele psicografava nos intervalos, ele não deixou de lado o cuidar da família, a sua subsistência, sua sustentação, e nem deixou de lado os trabalhos espirituais. Qual é a palavra dita disso? Equilíbrio. Do jeito que o Cristo foi carpinteiro, cuidou de pai, cuidou de mãe, esteve com eles, e com os 33 anos, né? Dos 30 aos 33 é que vem assumir um ministério eficiente, mais direto, ele tinha a sua profissão. O Chico também tinha, o Divaldo também tinha, porque hoje é aposentado, e estava fazendo os 2 trabalhos. Então a grande discussão que se faz nessa obra, o Homem Integral, é isso: olhe como modelo o Cristo. E enquanto encarnado, você precisa fazer, no mínimo, as 2 coisas. Você tem que assumir o seu trabalho material, assumir as responsabilidades com a família, com todas as suas responsabilidades e obrigações, mas não pode esquecer que existe Deus. Não pode esquecer que a maior finalidade da vida é nós nos aprimorarmos. Como diz o Emmanuel no livro Há 2000 anos, o ser humano é um diamante bruto. Ele vai sendo aprimorado quando ele vai sendo lapidado. Olha a lapidação, os problemas, as dores. Lá no André Luiz ele já vai dizer assim: preste atenção para quem caiu, né? Nos problemas. Um diamante na lama, ele não perde o seu valor, é só lavar, é só tirar da lama, levanta e anda. Então o livro ele traz essa meta. Começa Joana de Ângelo dizendo: homem integral é esse homem que tem todos os atributos do Criador, de Deus. E o homem que deu o exemplo disso mais perto foi Jesus Cristo. Então ele diz: o homem da antiguidade, ele começou a tentar pensar e saber querer saber qual é o lugar dele no mundo. E começou por pensar, usando a filosofia, amigo da Sofia, da sabedoria. Só que ele diz que a filosofia começou com essas questões, tanto que Platão, você lê aquele mito de Eva, você vê certinho a questão da reencarnação. Mas a própria filosofia foi se desvirtuando, caindo num materialismo
em que a pessoa deixava de pensar o seu sentido transpessoal, transhumano, transmatéria, e só ficava pensando na matéria. Há um ponto em que se dizia carpe diem, né? Aproveite o dia, aproveite o momento, como se aproveitar o dia, aproveitar o momento fosse só curtir, beber, farrear, usar todas os desvios do desejo da matéria. E aí, nesse momento, o homem vai. Por quê? Porque o livre-arbítrio é um presente, diz lá no Livro dos Espíritos. Quer ir? Jesus e o Pai, o Criador, todos vão dizer o que para você? Vai. Olha, eu quero beber o dia todinho. Beba. Lembra da parábola do filho pródigo? Vai. Na hora que você voltar, eu estou aqui te esperando. Por quê? Porque o livre-arbítrio é uma oportunidade que nos é dada de acerto e erro. É o famoso viva e deixe viver. Nós não podemos nos inquietar excessivamente com o resultado. Nem podemos querer impor na vida dos outros. É o que a Joana de Ângeles, ela vai refletir várias vezes nessa obra com relação a deixar que o outro use o seu livre-arbítrio, acerte e erre, até que ele descubra o caminho. O problema é que, historicamente, essa filosofia foi se materializando, e o homem foi curtindo e vivendo, e coisas efêmeras. Resultado, ele curte, e o que é que a curtição material nos dá? Preenchimento. Vazio no espírito é preenchido com a matéria? E outro dia eu estava perguntando isso. Quantas pessoas não estão aqui no centro, no espiritismo em si, que já viveram o que quiseram e continuaram com o que dentro de si? Com um vazio enorme. Quantas pessoas hoje não estão com depressão? Hoje tem um mês, Setembro Amarelo, que é o mês do suicídio. Quanto mais você entra na matéria, mais você fica vazio no espírito. Quantas pessoas nós não já vimos na sarjeta, no fundo do poço da depressão, do alcoolismo, da drogadição, e que chega uma hora que ele olha para você e diz assim: pai, eu quero parar. Eu quero sair dessa, mas eu não consigo. Por quê? Se a matéria foi dada, se a porta estava aberta, se ele podia fazer o que ele quisesse, por que ele não continuou? Por que tinha um programa do Silvio Santos, Vamos Abrir as Portas da Esperança, com aqueles filhos que tinham a raiva dos pais e iam embora? Aí um dia passa a raiva e morrendo de saudade do pai e da mãe. E a mãe e o pai sempre estavam lá de braços abertos, quando estavam ainda encarnados. Quantos casos assim? Se a matéria é tão maravilhosa, se ela tem esse papel realmente de te realizar, por que todo mundo que corre solto acaba ou louco, ou deprimido, ou com um vazio muito maior do que o que ele tinha quando ele começou a correr? Quem já viu gente assim, pedindo para voltar? Quem já viu gente esculhambando Deus, aí quando tem um probleminha é com a faixinha de São Francisco na mão? Quem já viu? Vai! Por quê? Porque essa reflexão filosófica num primeiro momento, que chegou à conclusão de curtir a vida a nível de matéria, ela era desvirtuada, era desequilibrada. Era para viver as responsabilidades da matéria, porque a matéria ela é feita para nos ensinar. A matéria é nosso amigo, o tempo é nosso amigo. Então era para trabalhar para sobreviver e trabalhar para crescer espiritualmente. Como a estrela de Davi, é um triângulo equilátero sentado para baixo e a ponta para cima. Muita base onde você está, mas não esquecer que existe Deus. Aí cruza outro. Muita base em Deus e não esquecer onde você está. Junta os dois triângulos, é o quê? Equilíbrio. Deus, matéria. Corpo e alma.
E o que o Givaldo está pedindo aqui, a nível de Joana de Ângeles, é exatamente isso, é equilíbrio. Porque o homem hoje e a mulher hoje acham ainda, como essas concepções atrasadas, que viver é só curtir a matéria. E não enxergam os outros que já estão fazendo o caminho de volta. Os que conseguiram, porque muitos morreram no meio do caminho. Renato, eu gosto quando a pessoa faz uma parte do livro para a gente ver se é isso mesmo que está sendo dito. E eu vou ler um trecho interessante que eu achei. Olha aí, ó. O homem hoje, o homem estabelece algumas poucas metas. Olha o que é. Eu quero passar numa faculdade, né? Me formar, arrumar um empreguinho, não? Manter minha família. Aí quando tá trabalhando, aí, ixi, eu estou cansado. Aí sai, vai beber depois do trabalho. Aí começa a beber um dia, depois ele vira só o fim de semana, depois ele é diarista, depois ele não consegue mais trabalhar, ele só sabe fazer qualquer coisa se tiver bebida pelo meio. Aí depois da bebida é a porta para ele entrar na droga. Aí da droga ele começa. É um negócio sem fim, até que ele vai ficando só. O homem estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade. É impressionante. Vá, bata e a porta lhe será aberta. Muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Geralmente nós conseguimos. O problema não é conseguir, o problema é manter. O problema não é deixar de beber, deixar de fumar, deixar de ser tão materialista. É se manter assim. Então ele diz, ela, né, Joana, estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a uma existência rotineira e neurotizante, no sentido de que ele começa a supervalorizar os seus sentimentos, as emoções, angústia, medo, preocupações. Então tudo dele é rotina, a rotina é chata. Se ele está desempregado, ele acha que ele não é nada. Se ele está trabalhando, ele se sente cansado e tem que fugir. E sempre pensando nele. Qual é o grande problema que ele está identificando? O egocentrismo. É nós acharmos que somos o centro do universo. É isso que faz com que as nossas emoções sejam transtornadas. Porque a ideia da neurose, ela é exatamente essa questão do nervo doente, nervoso. O que é uma cólera? Se não você gritar quando o mundo não faz o que você quer. Você é Deus. Não tem um poder superior. Deus é você. O que é uma angústia? Eu estou esperando uma coisa, eu quero que aconteça do jeito que eu quero. Se não acontecer, você já vai se martirizando antes. Por quê? Porque se não acontecer, está errado. Quem é o Deus? É você. Você não diz, como Jesus disse lá no Monte das Oliveiras, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Quem é que diz isso? Agora, faça a pergunta, se nós disséssemos assim, com fé em Deus, que seja feita a vossa vontade antes da minha, quem é que ia ter ansiedade? Resolve. Por isso que a Joana diz, olhe para Jesus. Ele é o modelo. Mata qualquer ansiedade, não mata não? Quem tem ansiedade? Tá vendo? Agora diga se a ansiedade, se a gente tiver com nível de fé mais elevado, lembrando de Jesus e lembrando de dizer só isso. Pai, se podes, afasta de mim este cálice. De onde é que vem essa fé? Começando a chamar um pai. É que não existe acaso, olha a noção espírita. Deus é bom, Deus só quer o nosso bem. Nenhum pai que é pai, o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra, pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente. Então, pai, eu sei que o Senhor só quer o meu bem. Eu acho que isso aqui é bom para mim. Pode ser ficar no emprego, pode ser ficar encarnado, pode ser ficar curado de uma doença. Mas diz, pai, eu creio. Tem até um louvor agora de uma evangélica muito linda assim. Ela diz, eu creio em ti, Senhor. E logicamente eu sei que não existe acaso. Ele diz, pai,
se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Mas quem faz? Jesus. Quem é Jesus? O homem integral. Porque ele confia em Deus. Porque ele andava sobre as águas, ressuscitava gente, curava e ainda para tudo que ia fazer ele tinha a humildade de saber que tinha um poder superior a ele. Ou seja, ansiedade, medo e tudo isso que é neurotizante tem a ver com egoísmo, egocentrismo, que faz com que a gente ache que o poder superior está em nós e não em Deus. Quando o homem integral, que era Jesus, para tudo que acontecer, ele ia, se retirava, passava 40 dias e 40 noites num deserto. Antes dele ser entregue, ele ia orar, pediu para o pessoal ficar em oração. Eles dormiam, mas ele estava acordado. Transpirava sangue, mas obedecia à vontade do Pai. Porque ele sabia que era Pai. E é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Se existe Deus. Sem dúvida. Então, ele diz, olha, esse homem estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a uma existência rotineira e neurotizante. Entenderam, né? Que a neurotização é ficar com os nervos doentes por ansiedade, medo, não é isso? Cólera. Que culmina por matar-lhe o entusiasmo de viver. Não sabe ficar na consciência coletiva desempregado. Acha que ele não é ninguém. Ele não sabe durante o desemprego estar estudando, trabalhando, se esforçando no bem. Ele não tem paciência para confiar em Deus, para esperar em Deus, para ficar se preparando para algo melhor, porque diz o André Luiz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não é isso que tem lá no nosso lar? Ele não tem, ele quer ver logo é o dinheiro, eu quero ver o cacau caindo no meu bolso. Ele quer ver o dinheiro, ele prefere pegar algo que é ínfimo quando Deus tinha um projeto maravilhoso para ele. Porque não é que ele esteja parado, é porque ele tinha que estar se preparando. Poderia estar estudando, aprimorando o trabalho que ele fazia quando ele saiu do último emprego, por exemplo, mas ele não consegue, porque é neurotizante, porque ele assume essa lógica sistêmica de que se você não está trabalhando para ganhar dinheiro, você não é nada. Isso dificulta até trabalho no centro. Então eu vou ganhar o quê? Vai aparecer o quê? Tem gente que chega para o Divaldo, e eu vi já falando disso, perguntando, não é porque eu quero montar um centro. Monte, adote uma pessoa, cuide do seu filho, adote o que o Divaldo adotou mais de 650 pessoas. Mas não, a pessoa acha que só presta se montar logo uma mansão do caminho. Ele diz, Deus é Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Na verdade, não existe coisa pequena para Deus. Quem assume a sua responsabilidade já está fazendo, já está agindo. Então, esse é o homem contemporâneo. Esse homem que ele vai entrando numa rotina, os estímulos para enfrentar os desafios novos ele não tem. Por quê? Porque ele só pensa no imediato, no material. E na hora que ele tem, ele não dá valor, porque a medida do ter, já se diz aqui no Ceará, ela não enche. Isso é uma das provas que a gente tem em qualquer momento em que a gente já vivenciou, que o vazio do espírito não é preenchido pela matéria. Essa é a reflexão. Então o Divaldo com a Joana, eles começam a fazer esse tipo de reflexão. Olha o homem contemporâneo, olha a mulher contemporânea. Vai fazer o livro dividido em 9 capítulos. Interessantíssimo quando você abre o índice dessa obra, que é só isso, porque a pessoa diz assim, como é que eu vou falar de um negócio tão amplo? É isso. O personagem central somos nós. Nós hoje, com a nossa dificuldade em fazer alguma coisa sem receber algo em troca, a gente com a nossa dificuldade de amar porque a gente nem se ama. Nós somos egoístas e egocêntricos. Ela chama a atenção não para que ela aponte para ninguém, é porque sabe que quem pegar nesse livro vai começar a achar os defeitos que tem, que faz tempo que não quer ver.
E o pior cego é aquele que não quer ver. E não é para se sentir culpado, é para se trabalhar. Conhece a ti mesmo. Se conhece, vê os teus defeitos e procura ser uma pessoa melhor. Estuda para quê? Para melhor se entender. Trabalha. E se esforça no bem. Ele diz, mas é muito difícil. Ela percebe que o homem vai ter essa dificuldade, porque ele já está tão envolvido na matéria, e tem um será que racha ele de ponta a ponta. Será que viver a vida legal mesmo é assumir as minhas responsabilidades materiais e espirituais, ou eu tenho que assumir as responsabilidades materiais e curtir a vida bebendo e ficando com pessoas e usando a matéria o máximo possível, porque eu sou novo, porque enquanto eu posso. Esse será está dentro dele. Esse é o será que racha qualquer um. E ele tem dificuldade, porque ele está acostumado com a curtição da matéria. A achar que ele não é nada quando ele envelhece. Quem é que envelhece? Nós somos crianças para o universo. E é isso que o livro vem dizer. A filosofia, ela começou bem e debandou para o materialismo. A psicologia começou com o materialismo, que é com o behaviorismo, que é a questão de comportamento. Depois entra com a psicanálise, mas é tudo a ver só na matéria. Entra depois com a psicologia humana, aí vem, nos anos 60 para 70, a psicologia transpessoal. E ele diz, a transpessoal é a que mais se aproxima do espiritismo. Agora o espiritismo, ele vai, utilizando com a transpessoalidade, te dá todo o suporte para você retomar o eixo. O que a Joana está percebendo? Que tem um eixo, mas que a gente está fora dele. O eixo do equilíbrio entre a matéria e o espírito. E a gente só está vivendo a matéria. E quando a gente se encontra, que a gente não ama, por quê? Porque a gente é egoísta, é egocêntrico, a gente não sabe amar. A gente não consegue vivenciar as coisas espiritualmente. E para fazer isso, a gente vai ter que controlar diversos modos de ver as coisas, ou a questão do estude. Aí ela diz uma mensagem importante. Ela diz assim: o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Por quê? Porque a mente da gente está tão viciada na matéria e no egocentrismo, que quando disser renunciar a qualquer coisa, a gente não quer renunciar. A gente quer viver tudo 100%, só que não é possível. Pode ser a coisa que você disser, estudar. Quem é que vai conseguir ler todos os livros do mundo? Alguém consegue? Não consegue. Quem tem desvios sexuais, qual é o homem que vai conseguir, ou a mulher que vai conseguir estar com todos os homens do mundo e todas as mulheres do mundo? Quem consegue? É impossível. É possível? Não é. E ele tem essa coisa, é como o bebedor. Ele diz assim, rapaz, eu bebo todo dia, a cerveja não acaba. Ele tem uma ânsia de acabar, de vencer. Não está vendo que ele não vai vencer? Não se vence o mundo da matéria com matéria. Só se vence o mundo da matéria com o Espírito. Aí Jesus diz, eu venci o mundo. Mas como é que você vai fazer isso? Dominando a sua mente. É interessante porque quando Kardec foi escrever, ele tomou como base que a verdade, quando ela é verdade, ela se repete em todo canto. Você pega 100 livros ligados a essa questão de espiritualidade, 99,9 diz a mesma coisa. Outro dia eu estava lendo a frase básica do Satya Sai Baba, dos babistas, é isso. O homem é aquele que controla a sua mente. Eu li o livro, um desses aí do Emmanuel, ele diz, feliz é o homem que controla a sua mente e serve, aprende a servir a Deus e gostar. Eu vi Yogananda, que foi um dos responsáveis por trazer o yoga para o Ocidente. E tem um documentário, inclusive, de Yogananda. E eu achei interessante que nunca esqueço dessa frase.
que era a época dos anos 60 para 70, né? Sexo, drogas e rock and roll. E ele monta o seu ashram nos Estados Unidos. E as pessoas começam a frequentar e tal. Grandes mitos, por exemplo, do rock. Vocês imaginam, né? Deram uma refreada para os próprios Beatles, deixaram de fazer show fora e começaram a assumir esse tom orientalista. Os grandes discos dos Beatles eles já não gravavam mais fora, não faziam show não, era só em estúdio. E teve um rapaz que perguntou a ele, foi bem sincero, Yogananda, eu quero te fazer uma pergunta. Diga, eu quero ser bem sincero, eu não quero ser como se fosse aqui o católico, sepulcro caiado. Eu quero dizer para você que eu venho para cá, que eu gosto daqui. Mas eu quero dizer para você que nesses anos 60 para 70 eu gosto de tudo lá fora, sexo, drogas e rock and roll, e faço tudo. E eu queria logo lhe dizer, você como mestre aqui, então, Yogananda disse, olhou para ele, tudo bem. Aí ele falou, disse, e aí, o que você me diz? Eu estou lhe falando porque eu queria saber se você acha que eu ainda devo andar aqui no ashram. Porque é tão interessante que eu gosto de lá da parte material e gosto daqui da parte espiritual. Aí Yogananda disse, tudo bem. Mas você vai dizer o quê? Ele disse, continue. Você gosta? Gosto, faça. Mas eu posso andar aqui? Pode. Mas o que você me diz, Yogananda? Eu só tenho um alerta a lhe fazer. Qual? Realmente descubra ou conhece a ti mesmo. Se você gosta daqui e de lá. Porque a tendência é que quando você começar a participar das coisas daqui, e gostar e começar a vir, você vai começar a deixar as coisas de lá. E o rapaz dá o depoimento e diz, impressionantemente, a gente começa a se envolver no centro, não quer, não gosta muito, aí começa a estudar, a trabalhar, começa a mudar. Porque, como diz o André Luiz, ontem eu era pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. A lei do progresso. Quem se envolve nas questões do espírito, já concluindo, tende a começar a achar estranho o contato com a curtição da matéria. E começa a se sentir preenchido. É um novo paradigma que faz a gente mudar de dentro para fora. E então, concluindo, o que é que esse livro quer fazer? Dar essa sacudida na gente, dizer, pelo menos pare para pensar e venha para o ashram, como diz. Abra o seu coração para Deus, porque você não pensa nele de jeito nenhum, antes de pensar, só quando vier o problema. Venha para o homem integral. Permita refletir sobre as coisas do Espírito. E aí você vai, sim, conseguir. É tão interessante para essa questão, só para você imaginar. O primeiro capítulo, fatores de perturbação. Ele diz, ó, primeiro subtítulo, rotina. Segundo, ansiedade. Terceiro, medo. Quarto, solidão. Quinto, liberdade. São as temáticas do homem contemporâneo. E o livro, a proposta final, é exatamente essa. O que ele quer? Ele faz um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica do homem na contemporaneidade. Procura oferecer terapias de fácil aplicação, porque primeiro você se identifica no começo do livro, depois ele vai dizendo como é que você deveria fazer para trilhar o caminho do Espírito. E terceiro, auxiliar no equilíbrio e amadurecimento emocional. Nesses 2 minutos finais, não custa nada dizer que hoje, fora espiritismo, fora as demais religiões, porque o espiritismo não é xenófobo, ele é de convergência. A gente quer que a pessoa se esforce no bem, não interessa qual religião que ela tenha. Tem inclusive grupos que eu tenho sempre falado, transmitido a mensagem, que estão funcionando, tem inclusive em Fortaleza, muito bem pensados, em que o segundo passo de todos eles é crer na existência de um poder superior. E o primeiro passo de todos eles é se conhecer e assumir a nossa impotência frente a algum defeito desse.
Com relação ao tema aqui, que é ligado a medo, a emoções, descontrole, neurose, né? Nervos doentes, eu conheci, tem uma literatura muito boa vocês podem depois procurar na internet, tem grupos em vários lugares, em Fortaleza tem, os neuróticos anônimos. Ele começa assim: reconheça a minha impotência frente às emoções. Depois, acredito no poder superior. Terceiro passo, entrego minha vida a esse poder superior. Quarto passo, vou fazer um inventário moral das coisas que eu fiz. E aí começa. Eu vou reparar, ter humildade, prece, interessantíssimos os passos dos anônimos. E o último grupo, né, nesse caso, seria o CODA, né, que é o Codependentes Anônimos, que começa reconhecendo-se impotente frente aos relacionamentos. É a pessoa que ou coloca o poder superior nela mesma, ou acha que o poder superior está no outro. Ah, se você me deixar, eu morro. E você tem que aprender a conviver com os relacionamentos. E aí, daí você vai encontrando os outros anônimos, né? Fora alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, narcóticos anônimos. Mas para o tema, o homem integral, não deixem de pesquisar sobre, lerem os textos e irem para as reuniões quando tiverem. Neuróticos anônimos, trabalhar emoção, medo, angústia. E codependentes anônimos, a questão das dificuldades nossas com os relacionamentos. No mais, que Deus abençoe a nossa noite, que nós possamos refletir muito nas nossas vidas e começarmos a vir para esse asra do que é bom, equilibrar nossa vida, não pensarmos só na matéria, mas equilibrarmos matéria e espírito com ênfase no espírito. Muita paz, obrigado. Viver é bem maior. Quem doa amor nunca está só. Feliz em quem consegue amar para poder encontrar com Jesus a flor se abre ao florescer para perfumar o seu viver e o sol desponta sempre a iluminar o caminho por onde passar para você. O mal é ruim, nada produz, o bem é bom, a Deus conduz. É bom viver feliz a cantar, procurando trabalhar pelo amor. A brisa sopra sempre a bailar e os passarinhos a cantar. Entoa sempre a suave canção de alerta ao seu coração. Vejam só, amar, doce canção que faz vibrar o coração. É a paz que chega bem de mansinho e faz tudo evoluir pra melhor. E faz tudo evoluir pra melhor.